Holafly ou Airalo, qual é o melhor assim? Bem, eu testei os dois e neste vídeo vou dar meu veredicto final, mas também vou dizer quais são as vantagens e desvantagens dessas duas eSIM concorrentes e vamos ver imediatamente de acordo com os diferentes critérios, os pacotes, as tarifas, a simplicidade de ativação, a cobertura de rede e bem, qual é, de acordo com o seu perfil, a eSIM que pode melhor lhe corresponder. E no final deste vídeo eu vou dizer qual é o meu preferido pessoalmente e por quê. Então vamos começar com a comparação em função dos pacotes. Então na Holafly, no nível dos pacotes, seja qual for o país ou região, você terá pacotes ilimitados. Então você terá dados ilimitado, e isso, por acaso, é um ponto bastante positivo, pois acho que isso permite que você não precise se preocupar com quanto de internet me resta, posso acessar a internet ou não. E isso, sinceramente, é uma vantagem. Então, nesse caso, a Holafly tem exclusivamente pacotes ilimitados e, além disso, um pequeno bônus que eu gostaria de mencionar é que você pode compartilhar a conexão, pode fazer um hotspot. Então, nesse caso, é muito prático. No caso da Airalo, encontramos pacotes que são majoritariamente não ilimitados, portanto, com dados limitados. Por outro lado, às vezes, em certas regiões, em certos países, eles podem oferecer pacotes ilimitados, mas na grande maioria dos casos, você vai pagar de acordo com os dias e os dados que deseja. Então, em termos de diferença nos pacotes, essa é a diferença. Na Holafly você tem pacotes ilimitados e na Airalo você tem principalmente pacotes que exigem pagamento com base no número de dias e na quantidade de dados que você deseja. Agora, em termos de tarifas, em termos de custos entre Holafly ou Airalo, qual é o mais vantajoso? Bem, na realidade, isso vai depender do seu uso e do número de dias que você viaja. De maneira geral, na Holafly e na Airalo, você terá mais ou menos os mesmos preços quando falamos de pacotes ilimitados. Você terá, por exemplo, um pacote ilimitado na China. Então, vou tentar encontrar um pacote similar, vamos dizer, por exemplo, a Turquia. Será mais simples. Então, acho que eles têm um pacote ilimitado. Pronto. E se, por exemplo, eu pegar 3 dias em forfait ilimité para a Turquia na Airalo, estamos a 11,50 €. Agora, se eu pegar o forfait Turquia ilimité na Holafly e colocar, por exemplo, uma duração de 3 dias, posso ver que para 3 dias terei um total de 11,37 €. Então estamos até um pouquinho abaixo. Depois, em 5 dias, estamos um pouquinho acima, estamos a 18,90 €, enquanto que em 5 dias estamos a 18,50 €. Então, você pode ver que, comparativamente entre Airalo e Holafly, em termos de pacotes ilimitados, são mais ou menos as mesmas tarifas. O que vai realmente ser diferente é se você deseja, bem, dados que são limitados. Se você deseja simplesmente ter 1 giga, ter 3 gigas, então, obviamente, se você deseja ter gigas que são limitados, bem, você terá tarifas que são, portanto, mais acessíveis, mas também terá muito menos dados e, portanto, terá restrições. Então, isso é realmente com você para ver o que lhe interessa. Estão a partir por vários dias e não podem, você não quer se preocupar com quanto vai gastar e então escolha um plano ilimitado, seja na Holafly ou Airalo, ou então você vai viajar e só precisa de um pouquinho de internet, apenas 1 giga ou 3 gigas e nesse caso, bem, você terá tarifas que são mais razoáveis se quiser ter um uso muito baixo. Saiba também que na Holafly consegui um código de promoção que fará você economizar em qualquer pacote que adquirir na Holafly. O código promocional é muito simples, vou colocá-lo na descrição deste vídeo também. O código promocional é TOPTECH. Você clica em aplicar e isso funciona em todos os pacotes da Holafly. Então, nesse caso, é um pequeno bônus que, quando falamos de tarifa, bem, faz um pouco a diferença, pois permite que você economize. Então, não hesite em usá-lo, é TopTech e nesse caso
pode permitir que você economize. Então agora vamos falar da simplicidade de uso, da qualidade e da confiabilidade da rede do suporte ao cliente, e depois eu também direi qual é a melhor dependendo do seu uso. Então, vamos passar rapidamente para a simplicidade de ativação e uso. Sinceramente, com a Holafly, tive uma muito boa fiabilidade e uma muito boa utilização dela, uma muito boa instalação. Tudo correu bem, é extremamente simples, é extremamente rápido. E com a Airalo é igual, é fácil de usar. No entanto, atenção, às vezes pode haver alguns bugs na ativação. E principalmente, então aí eu devo falar sobre o suporte ao cliente e vamos dizer, sim, do suporte. No que diz respeito ao suporte ao cliente da Holafly, francamente não há nada a dizer. E no caso da Airalo, bem, às vezes há alguns atrasos nas respostas que são um pouquinho mais longos. Então é algo a notar. Enquanto que na Holafly eles são muito rápidos, muito simpáticos. Então essa é a minha pequena diferença e admito que por isso inclina-se um pouco mais a favor da Holafly, mas não há nada de muito evidente. Em seguida, no que diz respeito à qualidade e confiabilidade da rede, bem, você terá cobertura em mais de 200 países, seja com a Airalo ou com a Holafly. E no que diz respeito à cobertura e confiabilidade, bem, com a Holafly, você tem retornos muito, muito bons e uma confiabilidade muito, muito boa. Você tem, de maneira geral, uma confiabilidade muito boa e uma internet que é constante. E na Airalo, você também tem uma boa cobertura geral. Por outro lado, às vezes em certas zonas, eu vi opiniões, vi pessoas dizendo que havia pequenos problemas. Então, isso é simplesmente o que eu vi. E, aliás, se formos ao Trustpilot, então vou fazer isso e mostro para vocês em um instante. No nível do Trustpilot, podemos ver que Airalo é avaliado com 3,9 estrelas de 5 em mais de 10.000 avaliações, enquanto Holafly estamos avaliados um pouco melhor, estamos avaliados com 4,5 estrelas em mais de 67.000 avaliações. Então, neste caso, não estamos falando apenas da minha opinião pessoal, mas também estamos considerando as opiniões de muitos usuários e vemos que, de forma geral, Holafly tem uma melhor avaliação. Então, agora, qual é, bem, o meu veredicto final e, dependendo do seu perfil, do seu uso, qual é o melhor eSIM? Bem, pessoalmente, eu diria que se você é alguém que viaja por muito tempo em vários países, ou que usa muitos dados, ou que não quer se preocupar com a quantidade de dados que ainda tem, etc., e que você tem uma solução que é rápida, instalada antes da sua partida, que é confiável e que exige pouco esforço de sua parte no local. E bem, nesse caso você escolherá a Holafly, já que eles oferecem pacotes ilimitados, você tem uma eSIM que é fácil de instalar, que é confiável, que funciona bem em qualquer país. E por outro lado, se você procura uma eSIM com, bem, dados de duração mais curta ou precisa de dados que não sejam ilimitados, mas só um pouquinho, talvez 1 GB, 3 GB, e quer preços que, portanto, sejam mais acessíveis em relação aos dados que serão limitados. E nesse caso, você pode ir para a Airalo. Então, agora, meu veredicto pessoal final. Bem, você certamente já entendeu, vai a favor da Holafly. Por quê? É muito simples, pois para mim a Holafly se destaca como a melhor opção para os viajantes que querem ilimitado. Uma eSIM que é confiável em qualquer país. E sobretudo, bem, além disso, com o código promocional TOPTECH durante o seu pagamento, você pode economizar e pagar ainda menos. Então isso, por sua vez, é um pequeno bônus em termos de preço, enquanto na Airalo eu não encontrei nenhum código promocional. Portanto, isso é uma diferença muito pequena também. Mas, de maneira geral, as duas eSIMs são muito, muito boas. É só que eu diria que meu veredicto final vai para a Holafly pelos pacotes ilimitados, pela melhor instalação que é mais simples para o suporte ao cliente, que é mais reativo e que não tem nenhum problema para a confiabilidade da rede e a constância da rede. Em resumo, para mim, a Holafly tem uma ligeira vantagem se falarmos da comparação entre Holafly e Airalo, embora a Airalo seja uma solução ainda sólida.
Vocês têm todos os links na descrição deste vídeo se estiverem interessados em obter descontos e os códigos promocionais. E até a próxima!